Meus irmãos, boa noite a todos. Hoje está quente, né? Bastante quente. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 27 de setembro, dia de São Cosme e Damião. De setembro de 2023. Não dei bola para ninguém. Nesse horário, nós estudamos essa obra. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Emmanuel. Nós estamos iniciando hoje, na segunda parte, o capítulo 20, que é a decadência intelectual dos tempos modernos. É da segunda parte, capítulo 20. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para a nossa amiga Carmen. Carmen, faz a nossa prece de abertura, por favor. Então, Senhor, estamos novamente aqui para mais um estudo. Só temos a agradecer, mestre, por estarmos juntos e contar com a ajuda, com a colaboração da espiritualidade amiga, nos incentivando, abrindo as nossas consciências, para que a gente possa aprender mais, para que a gente possa mergulhar nessa pesquisa que Emmanuel nos traz, para que possamos entender essa realidade do mundo de uma outra forma. Jesus abençoe a todos nós aqui presentes e que possamos aprender com as lições, nos esclarecer e entender melhor esse mundo que nos cerca. Graças a Deus. Graças a Deus. Os irmãos, antes de eu falar aqui, Denise está me ouvindo? Não sei se ela está me ouvindo. Denise, você está me ouvindo? Eu acho que não, acho que ela não está me ouvindo, não, mas depois eu falo. Bem, meus irmãos, vamos começar aqui o nosso estudo do capítulo 20, a decadência intelectual dos tempos modernos. E Emmanuel diz assim: pesam sobre os corações atribulados da terra amargas apreensões com respeito ao fatalismo da guerra. Infelizmente, ninguém poderá calcular a extensão dos movimentos que se preparam, objetivando a luta do porvir. A Europa moderna não representa a vanguarda da cultura dos povos, e é fácil estabelecer-se um estudo analítico de sua situação de pura decadência intelectual depois da catástrofe de 1914 e 1918, né? Então, após o final da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, nós sabemos, já estudamos, que foram assinados vários tratados, né? Tratado de Versalhes, teve a Liga das Nações, mas nada disso conseguiu tirar das pessoas aquela sensação de que tem mais alguma coisa vindo por aí. Porque aquele Tratado de Versalhes foi um tratado que visou apenas humilhar, arrasar com a Alemanha, né? Não foi um tratado real, verdadeiro, no sentido de vamos promover a paz, vamos promover a união dos povos, vamos deixar para trás tudo que passou. Não houve essa intenção. Principalmente por parte da França, eles queriam o quê? Era arrasar, pisar, esmagar. Então, não houve esse trabalho realmente de harmonia, de vamos fazer um novo mundo, não é? Vamos buscar auxiliar aqueles que estão necessitados. Houve tudo isso. Por isso que ele diz aqui, né, que pesam sobre os corações atribulados da terra amargas apreensões com respeito ao fatalismo da guerra. Eles tinham acabado de uma guerra. Tinham acabado com a Primeira Guerra Mundial. Ela tinha acabado. E o pessoal já estava apreensivo, prevendo uma outra que vinha aí.
Foi um intervalo mais ou menos de 18 anos, né? Trabalha um intervalo de 18 anos entre uma grande guerra e outra grande guerra. Então, o mundo estava sentindo que essa Primeira Guerra Mundial não tinha sido a última, pelo menos naquele período, que alguma coisa estava por vir, né? E como ele diz aqui, infelizmente, ninguém poderá calcular a extensão dos movimentos que se prepararam objetivando a luta do porvir. Todos os países, os grandes países da Europa, eles estavam percebendo, né, que alguma coisa ia acontecer. E eles, nesse intervalo de mais ou menos 18 anos, eles se preparam para uma Segunda Guerra, né? Aí ele fala, a Europa, ela não representa a vanguarda dos povos, ela não conseguiu ser essa liderança, né? E aí você começa a perceber que nesse período entre guerras, começa a haver uma decadência intelectual. Até porque, depois de uma guerra, né, a primeira coisa que o pessoal resolve matar são os intelectuais, não é? De uma guerra. Olha, é a primeira coisa que o pessoal resolve acabar com os intelectuais durante uma guerra. Quantos intelectuais morreram na Primeira Guerra Mundial? Vamos pensar na Revolução da China, na China, de Mao Tse-tung. Quantos intelectuais morreram? Foram liquidados. Naquela época, na China, e olha, eu digo para vocês, com certeza os chineses hoje se arrependem amargamente. Aquela revolução aonde eles pegaram a maioria dos intelectuais e mandaram para o campo professores, cientistas, médicos, né? Mandaram para o campo. E a maioria que não morreu fuzilado nas prisões terminaram seus dias no campo plantando uma verdadeira barbárie. E houve na China, vamos dizer assim, um vácuo intelectual muito grande. Muito grande. Se essa China não tivesse feito isso, não tivesse liquidado, vamos dizer assim, com grande parte da sua intelectualidade, onde a China estaria hoje? Porque tem até um livro, eu li há muito tempo, era a história de jovens que moravam no campo, eram como colônias de prisioneiros, né? Então, eles viviam lá e era proibido ter livros. Livros, só podiam ter livros publicados por aqueles que lideravam. Mas o livro era proibido. Quem tivesse livro era preso, era morto. Então, a maioria das pessoas, professores, cientistas, a maioria foram mortos, foram para lá. E a história é muito interessante de jovens que eles começam a ir buscar livros de forma clandestina para eles lerem. Muito interessante o livro, eu esqueci o nome, vou ver se eu consigo achar de novo. O livro é muito interessante, falando sobre isso, né? Esse vácuo que houve, onde a intelectualidade foi destruída, né? Então, nesse período pós-guerra, havia uma decadência intelectual, aquele movimento dos escritores, intelectuais, filósofos, aquilo tudo tinha sido arrasado. Muitos morreram durante a guerra, né? Você vê o próprio durante a Segunda Guerra Mundial, houve também, né, uma matança desses intelectuais. Muitos foram para os campos de concentração e lá morreram, desapareceram. Né? Se você não fosse um aliado do partido, se você não estivesse inscrito no partido, que era o Partido Nazista, você era inimigo. Você era inimigo do povo. Né? Tem também um filme falando sobre um homem que ele se tornou oficial, tudo contra a vontade dele. Ele escreve um livro
Esse livro, a ideia do livro dele é distorcida, totalmente distorcida, e usam o livro dele como, vamos dizer assim, como ideia para promover toda aquela destruição. Mas não era aquilo que ele escreveu. E ele é obrigado, praticamente ele é obrigado a se inscrever no partido que ele não queria. Ele não queria se inscrever no partido. É uma história muito interessante mesmo, né? Inclusive, esse movimento de propaganda foi muito baseado no livro que ele escrevia. Ele era um professor de faculdade. Só que não era aquilo que ele pensava. Eles distorceram. Então, se você não era do partido, se você não entrasse para o partido, você era considerado marginal, contrário ao governo. E aí você era assassinado, você era morto, era preso. E ele, para não ser morto, ser preso, e pressionado pela família, que o pai, o sogro dele era do partido, ele entra para o partido, se tornou oficial da SS, mas ele realmente não tinha nada a ver. É tipo aquela onda que leva você, ele foi levado por uma dessas ondas. O final do filme, acho que é filme que eu li, é um filme sobre. Não vou contar o final, porque eu vou ver se eu acho para vocês. O final é extraordinário o final do filme. Então, havia uma decadência intelectual muito grande. Aí o Emmanuel vai dizer que profunda pobreza intelectual. As ditaduras europeias revivem na atualidade, lembrando que essa atualidade aqui é 1938, tá? Quando ele fala revivem na atualidade, é a época que esse livro mais ou menos está escrito, 1938. Então, as ditaduras europeias revivem na atualidade a época napoleônica da pátria francesa, quando, segundo Chateaubriand, tudo respirava o Senhor, homenageava o Senhor, vivia para o Senhor. No Velho Mundo, em quase todos os países que o constituem, vive-se o governo, e mais nada. O livro, a escola, o jornal e a oficina são núcleos de recepção do pensamento dos maiores ditadores que o mundo ha conhecido. Lembra que nesse período, 1857, quando Kardec vai publicar o livro, que ele tem que fazer? Ele tem que levar o livro para um departamento lá, na França, que é um departamento tipo assim de censura. Esses censores recebem o livro, analisam o livro, para ver se o livro não está falando mal do governo, entendeu? Se tivesse alguma coisa naquele livro contra o governo, a pessoa era presa e condenada até a morte. Então, Kardec tinha que ir lá, era um departamento. Tem um livro do Revolução Espírita, do Pedro, acho que é Pedro Figueiredo, ele conta todo isso direitinho. E tem aquele livro também, um livro que eu li sobre Kardec. É o Arquivo Nacional francês? Departamento que é responsável, porque eles viviam dessa ditadura, né? Tem um livro, até lá no centro, sobre Kardec, também muito interessante, e conta isso, né? Então, qualquer livro para ser publicado, você tinha que levar lá, nesse departamento, onde o livro era analisado. Como a nossa ditadura aqui, não é? Quando eles queriam... o artista escreveu uma música, ele não tinha que levar a música para os caras analisarem? Se os caras se achassem que a música era comunista, vamos dizer assim, era proibido, né? Você lembra daquela novela que foi proibida? Teve uma novela de Dias Gomes. E no dia da estreia, esqueci o nome dessa novela, no dia da estreia, eu me lembro Roque Santeiro. Roque Santeiro, ela foi proibida de ao ar. Só anos depois, quando tinha acabado a ditadura, fizeram um remake do Roque Santeiro, né? Mas a primeira, eu me lembro, no dia da estreia, quando ia começar, entrou um papel branco assim na tela, dizendo: esta novela
não vai poder ser exibida, porque ela foge dos padrões, aquela coisa nada toda. Ó, Dias Gomes era comunista, eu não sabia que Dias Gomes era comunista, mas era um autor espetacular, a novela muito realista, e ele era muito crítico, muito crítico. Todas as novelas dele, Sarabandaia, Roque Santeiro, muito crítico. Então, cortaram a novela. O Chico Buarque, os compositores tinham que ser, vamos dizer assim, tinham que ter uma mente muito prodigiosa para poder escrever uma música e deixar ela passar. Lembra daquela? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Do Chico, lembra? Foi pro Geisel que eles fez a música, porque a filha do Geisel gostava do Chico. Então ele escreve a música, né? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. E outras músicas, né? Quantas músicas foram proibidas? Né? Quantas e quantas? Quantas músicas tiveram que... Os autores tinham que ser realmente, vamos dizer criativos, eles tinham que ser criativos. Tinha que mandar a mensagem, mas não podia. E como os caras não eram muito inteligentes, eles não eram inteligentes, eles muitas vezes não percebiam a dinâmica da coisa e deixavam passar. E quem escutava a música e estava antenado já percebia, né? Então, muitas vezes, eles não eram inteligentes. Eles só entendiam assim. Se você escrevesse o preto no branco, aí o cara dizia assim, vamos aqui. Se o cara fosse direto, só acendia assim. Então, o que eles faziam? Né? Por exemplo, Roberto Carlos, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. Para quem ele fez a música? Para Caetano, que estava exilado na França. Roberto fez essa música para Caetano, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. Ele fez por... E o Roberto Carlos, que era dito, né? E ele fez para Caetano. Passou em várias... Então, os censores não eram inteligentes. Então, quando eles pegavam os livros e liam como o livro de Kardec, se tivesse qualquer coisa, não entrava. Então, e quando você ia lançar uma segunda, terceira, quarta edição, a cada edição você tinha que entregar o livro lá, para os caras analisar. Você não podia mandar para a editora assim, pode fazer a segunda edição, pega a primeira edição e manda rodar, tipo lá no Prelo, manda rodar, e bota a segunda edição. Não podia, era proibido. Então, se você pegou a segunda edição, tem alteração ou não tivesse, você tinha que levar o livro para o censor analisar e dar o aval. Se você não fizesse isso... Então, esse período que vai haver na França, né? Então, ele diz aqui, as ditaduras europeias vivem na atualidade a época napoleônica da pátria francesa, quando, segundo Chateaubriand, tudo respirava o Senhor, homenageava esse Senhor com letra minúscula, tá, gente? Reparem que o Senhor aqui está com letra minúscula. Ele não está falando de Deus. Reparou? Chateaubriand, segundo Chateaubriand, tudo respirava o Senhor. Não é o Senhor Pai, Deus, não. Senhor com letra minúscula. Respirava o Senhor, homenageava o Senhor, vivia para o Senhor. No Velho Mundo, na Europa, em quase todos os países que o constituem, vive-se o governo e mais nada. O livro, a escola, o jornal, a oficina são núcleos de recepção do pensamento dos maiores ditadores que o mundo há conhecido. A imprensa manietada pelas medidas draconianas não pode criar o cooperativismo intelectual das classes e das administrações, obrigada a viver a fase de absoluta união com os programas de governo. Então, você tinha que aderir aos programas de governo. Nós vamos ter, depois da França, em Portugal, Salazar, nós vamos ter na Espanha, que era da Espanha, Franco, né? Nós vamos, então,
Na Itália, Mussolini. Olha aí os grandes países. Né? Então, ele vai dizer, os grandes pensadores que sobreviveram à Grande Guerra não podem, ele está falando da Primeira Guerra, né? Não podem produzir expressões de pensamento livre que abranjam a solução dos enigmas destes tempos novos, trabalhados por leis vexatórias e humilhantes. E vemos pelo mundo inteiro a invasão das forças perversoras. Olha a Revolução Russa, né? O que levou à Revolução Russa? Então, também toda China, Rússia, Europa, toda essa região, toda essa está dominada, né? É aquele momento onde é proibido pensar livremente. Então, ele diz aqui, sobreviver à Grande Guerra, os grandes pensadores que sobreviveram à Grande Guerra não podem produzir expressões de pensamento livre que abranjam a solução dos enigmas destes tempos novos, trabalhados por leis vexatórias e humilhantes. E vemos pelo mundo inteiro a invasão das forças perversoras da consciência humana. Inclusive, a gente trazendo mais já para o meado do século XX, nós vamos ter, depois da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, o macartismo, né? Lá pelos anos 50, nos Estados Unidos também não vamos ter. Olha como se estende, em que afetou muita gente. Muita gente foi presa, foi morta, por causa daquela história do comunismo. Inclusive, acusam, né, o Walt Disney de ter participado desse tipo de coisa. Né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, também passou por isso os Estados Unidos. Muitos diretores de cinema foram presos, foram proibidos de exercer sua carreira, muitos deles. Tem até um filme também sobre um diretor de cinema que ele foi colocado de escanteio, foi proibido mesmo de dirigir filmes, porque aquele que caía em desgraça, que era considerado apontado, porque alguns artistas americanos, diretores, dizem que o Walt Disney foi um desses que entregou, dizem, né, que entregou alguns atores, outros diretores de cinema, e que, por isso, muitos deles foram presos e proibidos de trabalhar. Eram considerados... Porque havia um papo, depois da Segunda Guerra Mundial, começou-se uma caça aos comunistas, né? E os Estados Unidos vai acontecer isso, né? Também, então, muita gente vai sofrer. Então, foi um período que você vai ver que foi depois da Primeira Guerra Mundial até os anos 60. Vai passar, olha o tempo que essa escuridão dominou. Então, ele vai dizer aqui, né? Aí depois ele vai dizer assim, ó, deixa eu ver, doutrina, jornais, olha só, jornais integrados das doutrinas mais absurdas, envolveu o jornalismo também, falsa educação pelo rádio, que vem complicar sobremaneira a situação, e os livros da guerra, a literatura bélica, inflada de demagogia e de estandardes, de símbolos e de bandeiras, incentivando a separatividade. Né? Então, a gente vai ver, como ele falou, os grandes pensadores não podem produzir expressões de pensamento livre, tá? Forças perversas da consciência humana pressionam aqueles que querem falar a verdade, que querem, vamos dizer assim, filosofar, né? Jornais também se aliam, muitos deles, a esses governos ditatoriais. O rádio também é usado como instrumento de manipulação. Os livros também, né, publica-se muitos livros de guerra. E aí ainda vem, como ele fala aqui, né, símbolos, bandeiras, né, incentivando a separatividade.
Qualquer estudioso desses assuntos poderá verificar a realidade de nossas afirmativas. Então, se você for fazer uma pesquisa histórica dos meios de comunicação nesse período, você vai ver como tudo isso foi afetado, desde o jornal ao rádio, o cinema, tudo isso vai ser afetado, vai ser dominado, né? Aí ele diz aqui, os homens nessa fase de preparação armamentista vivem uma época de profunda pobreza intelectual. O porvir, quer dizer, o futuro, há de falar aos pósteros dessas calamidades dolorosas. O mundo chegou a uma fase evolutiva em que é preciso enfrentar a questão da fraternidade humana para resolvê-la com justiça. Como ele está falando aqui dos meios de comunicação, do jornalismo, eu trouxe um texto para vocês verem como isso funcionava e como o movimento nazista vai se aproveitar disso para fazer a sua campanha. Porque a gente sabe que uma das coisas, né, quem já estudou um pouquinho, uma das coisas que promoveu o nazismo foi a sua propaganda, não é? A propaganda nazista. Foi o que realmente catapultou esse movimento. Foi a propaganda nazista, né? Então, a gente vai ver aqui, mais ou menos, como era essa situação que Emmanuel vem trazendo para a gente entre as duas guerras, né? Que é a pobreza intelectual e os meios de comunicação trabalhando para esse sufocamento, né, da intelectualidade. Muito interessante, achei esse texto muito interessante. Para a gente poder compreender como Kardec, o que Emmanuel está tentando dizer. Né? É bom a gente vai conhecendo, né, esse mundo que Emmanuel vive. Ele diz aqui, Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. 13º Congresso de Ciências da Comunicação na região Centro-Oeste, Mato Grosso, foi um congresso que aconteceu de 8 a 10 de junho de 2011. E o tema era a influência das guerras na comunicação, a relação entre os conflitos e a produção de discursos midiáticos. É um trecho, né? Esses aqui são os autores do texto, da publicação. Introdução. A primeira forma de manifestação da imprensa foi através da escrita. Desde as invenções de Johann Gutenberg, no século XV, que possibilitaram a impressão em massa, Johann Gutenberg, né? Escritores descobriram no jornal um importante meio de se aproximar dos leitores e divulgar suas ideias. Até o início do século XIX, a imprensa dominante era a imprensa opinativa, ideológica, partidária, e se destinava à elite em consequência da alfabetização reduzida e a falta de recursos econômicos. Então, até, né, o início do século XIX, a imprensa dominante era essa, opinativa, ideológica, partidária, e era mais dirigida à classe rica, porque Europa, né, vamos dizer, as duas grandes capitais, Londres e Paris, vivia-se uma vida ali onde tinham aqueles de grande poder aquisitivo e os miseráveis. Os miseráveis não eram alfabetizados. E para você conseguir comprar um jornal, para você conseguir comprar um livro, você tinha que ter dinheiro, porque não era barato. Livros, né? Então, a elite que tinha contato com as notícias, com o que estava acontecendo no mundo. A classe pobre vivia para trabalhar, comer mal e dormir pouco. Desde a criança, que com 5 anos já ia para as fábricas trabalhar, e muitas delas morriam de forma bárbara. Inclusive, acho que foi esse ano, em Londres, descobriu-se
um túmulo coletivo numa região próxima de uma antiga fábrica. Nesse túmulo haviam para mais de 100 esqueletos de crianças que iam de 4 anos a 14 anos. E os médicos foram analisar esses esqueletos e perceberam que grande parte do esqueleto dessas crianças deixa claro que essas crianças morreram de raquitismo, muitas com membros decepados, outras com vários tipos de doença, devido à má alimentação, ao estresse, excesso de cansaço, crianças que trabalhavam de segunda a sexta, trabalhavam 16 horas por dia. Imagina uma criança de 5 anos trabalhando 16 horas por dia. Sábado, eles eram mais caridosos. A criança só trabalhava 14 horas por dia. E se uma criança... E trabalhavam em pé. E se uma criança, por acaso, tentasse sentar, porque estava excessivamente cansado, havia sempre alguém com chicote para meter o chicote nas costas da criança. Outras crianças trabalhavam debaixo das máquinas, recolhendo tecidos. Muitas delas tiveram os braços esmagados pelas máquinas. Então, essas crianças, né? Imagina uma criança trabalhar 16 horas por dia, comendo uma sopa muito rala, um chá aguado e um pedaço de pão duro. Essas crianças, principalmente quando elas eram retiradas, estavam em orfanatos. O dono do orfanato alugava essas crianças, a partir dos 5 anos, para essas fábricas, onde elas iam trabalhar, e muitas vezes não saíam de lá, morriam, né? E eles encontraram essa vala. E eles analisaram esses corpos, depois fizeram uma cerimônia para reenterrar os esqueletos dessas crianças. É uma parte da história, né? Por isso que tem aquele livro, Londres e Paris, no século XIX, o espetáculo da pobreza, ou o espetáculo da miséria, acho que é o espetáculo da pobreza. Quem quiser, é aqueles livrinhos da editora Brasiliense, é muito bom. Conta essa história. Então, esse povo, né, e os pais também, e as famílias também, quando iam trabalhar nas fábricas, e o pai, a mãe, os filhos, todo mundo. Esse povo tinha tempo para ler. Eram analfabetos. Então, a elite que lia, né? A elite que dominava, a elite que sabia. 2, a objetividade como estratégia. Os acontecimentos relacionados com a Primeira Grande Guerra, o aparecimento de novas profissões no domínio da comunicação, como as relações públicas, fundadas especialmente por Ivy Lee e Eduardo Bernays, a desilusão popular com as campanhas de propaganda, como também a aparição de assessores de imprensa e de peritos em publicidade, tornaram-se uma ameaça à exclusividade do jornalista, o que vai consolidar a preocupação com relato objetivo. Então, nessa época vão surgir, né, que ainda temos hoje, né, os assessores de imprensa, né, quase toda artista, quase toda personalidade tem um assessor de imprensa, sempre existe um perito em publicidade, né? O discurso da objetividade determina que, na prática, os jornalistas e os média noticiosos, médias são outros meios de divulgação, devem se posicionar apenas como observadores independentes da realidade social que eles noticiam, já que fatores como verdade e conhecimento dependeriam da neutralidade do observador, jornalista em relação ao objeto de estudo. E, portanto, o meio noticioso, quando utilizado corretamente, é neutral e destituído de juízos de valor, podendo, assim, garantir a veracidade da mensagem. Então, o jornalista, ele precisava ser, né, totalmente independente. Ele precisava olhar o que estava, ser um observador e relatar somente o que ele via, tá? E ele não poderia tomar partido.
Ele tinha que ser um observador e relatar o que ele estava vendo, né? E essa verdade, a verdade, né, verdadeira, podemos dizer, ia depender da neutralidade do observador, do jornalista em relação do estudo. E, portanto, o meio noticioso, quando utilizado corretamente, ele é neutral, eles chamam neutral, né? Neutro, e destituído de juízo de valor. Assim você pode garantir a veracidade da mensagem. Então, o papel do jornalista é estar ali e narrar o que ele vê, sem tomar partido. Numa época marcada pelo positivismo, também os jornalistas são levados ao culto dos fatos e à tarefa de reproduzir fielmente a realidade, impressionados com novos inventos, como a máquina fotográfica, né? Traquina, Michael, são escritores que vão contar sobre isso. Michael Schultz analisou a objetividade em várias profissões, inclusive no jornalismo, e descobriu que seu conceito do jornalismo nasce não da negação da subjetividade, mas do reconhecimento da sua inevitabilidade. É inevitável a subjetividade, tá? Isto é, o surgimento do conceito de objetividade entre os anos 20 e 30 nos Estados Unidos não foi resultado dos cultos aos fatos, mas foi resultado de um método criado em função da desconfiança que o mundo contemporâneo gerava nas pessoas daquela época. É isso que Emmanuel está falando aqui. Nesse período, a população, as pessoas começam a desconfiar de tudo aquilo que estava acontecendo, tá? Então, elas começam a buscar a verdade. Eu quero saber a verdade. O político falava algumas coisas e as pessoas não acreditavam mais. Estavam descrentes, tá? Estavam descrentes. E aí ele vai dizer aqui, segundo ele, o mundo que se apresentava para as pessoas das primeiras décadas do século XX estava imerso no pessimismo e no descrédito em relação à democracia e resultado da tomada de poder em muitos países por partidos fascistas e governos totalitários. Então, os governos, eles procuravam mostrar, né, que eles estavam conseguindo controlar tudo. E eles estavam dominando tudo. Mas as pessoas já não acreditavam mais. As pessoas já viviam desconfiadas, né, desse mundo contemporâneo. Por quê? E isso vai levar ao quê? A um pessimismo, a um descrédito em relação à democracia. Tá? E percebendo que muitos países daquela época estavam sendo dominados por fascistas e governos totalitaristas. É o que Emmanuel veio falar aqui, né? Nesse contexto histórico, também nascia um novo ramo científico, a psicologia, o que instaurou no espírito intelectual da época a dúvida em relação à razão. Então, a psicologia ela vai despertar das pessoas a dúvida em relação à razão, auxiliada pela publicação de livros e artigos sobre sociologia e o comportamento irracional das multidões. O autor cita os dois fatores que abalaram a crença nos fatos para o jornalismo nesse período histórico. O primeiro é a experiência da propaganda da guerra na Primeira Guerra Mundial. E o segundo é o nascimento de uma nova profissão, a de relações públicas, uma vez que o ofício das relações públicas compromete a própria ideia de notícia, por ter como exercício profissional a produção de notícias para empresas e corporações com recursos financeiros suficientes para contratar serviços de divulgação e propaganda. Então, nessa época, surge esse em relações públicas. Então, o jornalismo, nessa época, ele vai deixar de trazer aquela verdade. O jornalista ele vai deixar de ser isento, porque até então você
acreditava que o jornalista era aquele que narrava aquilo que ele via acontecer, sem tomar partido. Quando começa a surgir as relações públicas, acaba essa isenção. Porque ele vai trabalhar para grandes jornais que estão ligados a grandes empresas. Como assim? Como ligado à empresa? As grandes empresas começam aqui a publicar, ou melhor, a publicar aquilo que ela faz nos jornais, a propaganda que nós temos hoje, né? Por exemplo, o Banco do Brasil, ele publica num determinado jornal tudo o que acontece lá e paga para esse jornal. Ele paga. Então, grandes laboratórios, fábricas, os grandes empresários começam a colocar seus anúncios nesses jornais e pagam por isso. Em contrapartida, o editor do jornal, quando acontece alguma coisa numa empresa dessa, alguém vai entrar na justiça contra uma empresa dessa, o editor de jornal não noticia aquilo. Ou então coloca aquela notícia num pedacinho lá na última folha. Por quê? Porque o dono daquela empresa é assinante daquele jornal. Então, esses jornalistas vão trabalhar para essas grandes empresas. Então, acaba aquela publicação verdadeira, há interesses, né? E aí ele vai dizer, o ideal da objetividade do jornalismo foi fundado numa confidência de que a perda de fé nos fatos era irrecuperável. Os jornalistas chegaram a acreditar na objetividade, porque queriam, porque precisavam, porque eram obrigados, pela simples aspiração humana, de procurar uma fuga das suas próprias convicções profundas de dúvida e incerteza. Desse modo, o ideal da objetividade não deve ser tomado como a expressão final de uma convicção nos fatos, mas, ao contrário, como uma afirmação de um método concebido que toma o real como múltiplo. Então, se ele toma o real como múltiplo, passa a ter inúmeras verdades, e que até os fatos não deveriam ser tomados como verdadeiros de antemão. Com a ideologia da objetividade, os jornais substituíram uma fé simples nos fatos por procedimentos criados para um mundo no qual até os fatos eram postos em dúvida. Então, a partir desse início de século XX, dos primeiros anos do século XX, aquilo que as pessoas ainda acreditavam, que eram as notícias que saíam nos jornais, como uma publicação verdadeira, começa a ser postas em dúvida, porque outros interesses começam a entrar nessa área, principalmente o poder financeiro. E aí a verdade começa a ser posta em dúvida. Procedimentos estes que se tornaram fundamental na prática jornalista, que estaria ligada a fatores como ética, responsabilidade e credibilidade. Agora não se trata mais de encontrar uma verdade única ou de acreditar que os fatos possuem uma objetividade em si, mas de buscar produzir uma narrativa equilibrada, o que implica ser imparcial na apuração. Ouvir várias versões do fato, por diferentes fontes, apresentar controvérsias, checar os dados além das normas da redação, uma linguagem mais direta, simples e acessível. O problema da objetividade no jornalismo mostra que, muitas vezes, a busca pelo equilíbrio apresenta um argumento fraco, uma forma de fuga à verdade, mais do que um caminho na sua direção. Então, pregava-se isso. Não, nós fazemos uma pesquisa, nós fazemos uma apuração imparcial, mas isso tudo vai caindo por terra. Aqui, quando o jornal vinha com essa ideia de fazer uma apuração imparcial, você percebia
que esses argumentos deles eram fracos, porque havia um poder muito maior por trás, que não permitia que essa verdade viesse mais à tona, porque ela não era mais interessante. Então, seria uma forma de negar a responsabilidade em relação ao problema da verdade do seu todo. Agora a gente vai ver um pouco dessa propaganda de guerra. Muito interessante isso aqui. Para Ciro Marcondes Filhos, a imprensa não atua sozinho na divulgação de suas ideologias. A tese, portanto, do poder extraordinário dos meios de comunicação é falha também em relação aos que, de fato, produzem as notícias. É somente para a opinião pública que a imprensa aparece com força isolada. Segundo Marcondes Filho, ela está unida a outras grandes forças sociais. É preciso analisar o círculo de interesses e relacionamentos dos proprietários dos meios de comunicação. A gente vê isso hoje, não é? Exemplo disto e referência nos estudos da comunicação estão os nazistas, considerados modelos de êxito por conseguirem manipular os meios de comunicação a seu favor. Através da criação do Ministério da Propaganda, no período que antecede a Segunda Guerra Mundial, que é esse período que a Emmanuel está falando aqui, através do livro Mein Kampf, que em português significa Minha Luta, publicado em 2 volumes de autoria de Adolf Hitler, quem não sabia, fica sabendo, ele publicou esse livro, Mein Kampf, em 2 volumes, no qual ele expressou suas ideias, então adotadas pelo Partido Nazista, publicado em 2 volumes, né, de autoria de Adolf Hitler, no qual ele expressou suas ideias, estão adotadas pelo Partido Nazista. O primeiro volume foi escrito na prisão, ele estava preso, pena que ele não ficou lá, e editado em 1925. O segundo foi escrito fora da prisão e editado em 1926. É possível analisar como isto ocorreu. Adolf Hitler foi o líder nazista que se tornou chefe de propaganda do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Olha, vamos analisar, vamos ver como ele é analisado. Observador cuidadoso, Adolf Hitler era quando ele foi chefe de propaganda do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Observador cuidadoso dos acontecimentos políticos e conhecedor da psicologia popular. Adolf Hitler conta que sempre se interessou vivamente pela maneira por que se fazia a propaganda da guerra. Diz ele, no livro, compreendi desde logo que a aplicação adequada de uma propaganda é uma verdadeira arte, quase que inteiramente desconhecida dos partidos burgueses. Há que resultados formidáveis uma propaganda adequada pode conduzir à guerra, a guerra já nos tinha mostrado. Infelizmente, tudo tinha que ser aprendido com o inimigo, pois a atividade do nosso lado, nesse sentido, foi mais do que modesta. Ele está falando que a propaganda da guerra, durante a Primeira Guerra Mundial, do lado alemão, foi muito modesta. Justamente um sucesso total do plano de esclarecimento do povo do lado alemão foi, para mim, um motivo para me ocupar, mais particularmente, da questão de propaganda. Então, ele percebeu que era preciso fazer uma propaganda efetiva para levar o povo a segui-lo. Analisando a propaganda durante a Primeira Guerra Mundial, Hitler concluiu que ela era ineficaz e até mesmo nem existia entre os alemães, e aponta os motivos e causas dessa ausência. Para ele, era insuficiente na forma e psicologicamente errada na essência. Segundo ele, o fim da propaganda, quer dizer, o objetivo da propaganda de guerra devia ser o de apoiar a luta de seu povo, levá-la à vitória. Eis o seu objetivo. Um fator importante a se considerar é o que diz respeito ao público-alvo da propaganda, a qual deve sempre se destinar às massas. O fim da propaganda, olha só, olha a ideia dele. O fim, quer dizer, o objetivo da propaganda não é a educação científica de cada um, e sim chamar a atenção da massa sobre determinados fatos, necessidades, etc.,
cuja importância só assim cai no círculo visual da massa. Tratando-se, como no caso da propaganda da manutenção de uma guerra, de atrair ao seu círculo de atividade o povo inteiro, o procedimento deveria ter o máximo de cuidado a fim de evitar concepções interessantes. Era preciso ter o máximo de cuidado nessa propaganda a fim de evitar concepções intelectuais demasiadamente elevadas. A capacidade de compreensão, olha como ele termina isso aqui. A capacidade de compreensão do povo é muito limitada, mas, em compensação, a capacidade de esquecer é grande. Olha essa frase, gente. A capacidade de compreensão do povo é muito limitada, tá? Mas, em compensação, a capacidade de esquecer é grande. E é em cima disso que ele vai trabalhar. E a gente vê muito disso hoje, tá? Hitler enfatiza o que denomina ter sido o erro fundamental dos jornais humorísticos austríacos e alemães para o desempenho dos combatentes, o de tornar o inimigo ridículo. Nesse caso, o sistema estaria totalmente errado, pois o soldado, quando caía na realidade, quando era preso, né, capturado, ele fazia do inimigo uma ideia totalmente diferente. O que era como de esperar acarretou graves consequências. Porque se você, através do jornalismo, tornava o inimigo ridículo, o soldado acreditava nisso. Mas quando ele caía na realidade, quando ele era preso, ele via que era uma coisa totalmente diferente, como era de esperar. Isso trouxe graves consequências. No ano de 1921, Hitler ingressa no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e assume a direção da propaganda, tido como setor mais importante de todos. Visando mais a propaganda do que a organização, a intenção era conseguir, pouco a pouco, adesistas, um pequeno núcleo de indivíduos que poderia fornecer os primeiros elementos de uma organização. Desta organização sairiam combatentes prontos para a luta. Para difundir suas ideias, o partido compra um jornal diário e até então defendia interesses populares. No princípio era publicado 2 vezes por semana, no começo de 1923, diariamente, e em fins de agosto de 23 foi publicado no formato grande, que se conservou assim daí por diante. Hitler não poupa crítica sobre a forma de atuação da imprensa. Naquele tempo, diz ele, sem a mínima experiência em matéria de imprensa, tive que fazer um aprendizado que me custou muito sacrifício. Era de fazer cismar o fato de, ao lado, olha só, da poderosa imprensa judaica, não é? Só existia um jornal popular de real importância. O motivo deste fato, como depois pessoalmente verifiquei inúmeras vezes, na prática, residia na organização comercial pouco hábil das denominadas empresas populares. Então, ele quis dizer o quê? Não havia quase aquela propaganda paga pelas grandes empresas. Não havia essa parte comercial. Então, o jornal não crescia, né? Na sua direção, dava-se mais importância ao lado intelectual do que ao prático. Esse ponto de vista é completamente falso, pois a ideia tem a sua maior expressão na realização. Aquele que está efetivamente criando para a sua nação coisas de valor, está provando com isso possuir uma ideia de valor idêntico, enquanto o outro, que apenas finge defender uma ideia, sem, entretanto, o executar serviços úteis para a nação. A partir daí, o jornal sofrerá a intervenção da direção comercial, tornando-se um dos maiores da época. Com isto, a mídia passa a ser a principal propaganda dos ideais do partido, possibilitada pela composição de uma facção política aliada às ramificações comerciais, intelectuais que eles dominavam, militares. Por isso que Emmanuel vai dizer aqui. Ele vai dizer aqui, né? Os grandes pensadores que sobreviveram à Grande Guerra não podem produzir expressões de pensamento livre, que abranjam a solução dos enigmas, tá? Os jornais integrados nas doutrinas mais absurdas. Olha aí um exemplo. Falsa educação pelo rádio, que vem complicar sobremaneira a situação, os livros de guerra, a literatura. Então,
nessa época, começa-se a dominar toda essa parte jornalística, cultural, né? Incentivando o comércio, a propaganda, os grandes empresários a serem assinantes, e a verdade para onde que vai? Vai para o ralo, vai para debaixo do tapete. E Hitler e Mussolini se valeram da propaganda política, utilizando fortemente a incipiente indústria de comunicação de massa, como cinema e rádio, tendo como precursor dessa estratégia o ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, que teve um papel revolucionário na percepção do poder de persuasão que a radiodifusão e o entretenimento poderiam ter como instrumento de propaganda política. Durante a Primeira Guerra, a propaganda de guerra já havia mostrado a sua eficácia na mobilização da opinião para apoiar a participação dos Estados Unidos ao lado dos aliados. Mas é a partir de 1942 que os norte-americanos passam a utilizar o potencial do rádio, quando, em plena Segunda Guerra, inauguram a Voz da América. Os efeitos da Primeira Guerra desestabilizaram as sociedades britânica e francesa. Os Estados Unidos mantiveram sua posição isolada. O período era, então, imprevisível e estável. Os documentários dessa época buscavam a estabilidade e a força que não estavam presentes no mundo real. É o que Emmanuel fala. O empenho dos realizadores em encontrar reinterpretações positivas da sociedade foram os primeiros esforços para comunicar ideias específicas sobre suas respectivas sociedades, com o intuito de uni-las e restaurá-las. A formatação de ideias tornou-se cada vez mais urgente quando o propósito do filme era ajudar a ganhar a Segunda Guerra, porque aí começa o cinema a ser utilizado, né? Em defesa da existência do país, através das práticas da filosofia da propaganda para o filme e as ferramentas práticas para formatar e dilapidar, para formatar e lapidar a ideia por meio da montagem, a força do cinema parecia não ter limite e também parecia perigosa. Essa percepção definiu tanto a fascinação quanto a suspeita em relação aos meios de comunicação, particularmente o cinema e a televisão no período pós-guerra. No Brasil, em 1931, o então chefe do governo provisório, Getúlio Vargas, assinou a regulação da radiodifusão do país, através do decreto número 20.047, definindo como um serviço de interesse nacional e de finalidade educativa. Um ano depois, ele autorizou a veiculação de propaganda limitada a 10% do tempo de transmissão. Vargas já percebia à época a possibilidade de uma grande utilização do novo veículo, já que estava antenado na propaganda política que acontecia por meio do rádio nos Estados Unidos e na Europa. Mas é apenas no Estado Novo que o rádio se tornará o grande aliado da política, com sua maior expressão, quando, em 1939, estabelece o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, e do Ministério da Educação. O DIP foi o grande disseminador de ideologias do Estado Novo, passando a controlar não só o rádio, mas também jornais, editoras e espetáculos, quer dizer, teatro, né? Cinema. Considerações finais. Com a imprensa neutralizada em meio à guerra de interesses, será que hoje ela não está? Os meios de comunicação revelaram-se aliados em potencial para atuar a favor dos poderosos, disseminando suas ideologias e atingindo propósitos políticos e econômicos. Então, você percebe como Emmanuel está atualizado. Porque grande parte do que nós lemos ali, que é uma publicação entre duas guerras, acontece hoje. Você vê as grandes empresas de comunicação dominadas por quem? Pelo grande capital, pelos grandes empresários que publicam, né? Que pagam muito dinheiro para propaganda.
Será que na hora, quando um desses grandes empresários aí faz uma besteira, aquele jornal que recebe uma fortuna para publicação de anúncios vai ter coragem de atacar aquele grande empresário? A imprensa hoje ela é totalmente livre? Ela fala realmente aquilo que é do interesse do povo? Ela não serve a governos? Basta você olhar os programas de televisão. Se você entrar no Jovem Pan, você, só de ouvir os seus jornalistas, você já sabe a que interesse ela serve. Quando você vai para a Globo News, você já percebe também. Quando você vai para a CNN, você percebe bem. Está sendo colocado ali. E aí você fica naquela, aonde eu vou encontrar a verdade? Aonde eu vou encontrar a verdade? Se os grandes, né, aqueles que deveriam trazer a verdade, que são os meios de comunicação, estão comprometidos, totalmente comprometidos. E dominando a economia, né? Dominando a educação. Então, você pega uma grande empresa de comunicação, né? Eu vi muito isso aí, outro dia estava no Facebook, de uma outra forma. Por exemplo, você vai no mercado, aí você vê um produto, está lá, biscoito, fábrica Nestlé. Aí o biscoito, que era para pesar 800 gramas, agora está pesando 600, né? E ficou menor. Você diz, não vou comprar mais biscoito da Nestlé, vou comprar outra marca. Aí você compra outra marca. Só que você não sabe que a Nestlé é dona de várias marcas. Entendeu? Aí você diz, eu não quero esse biscoito aqui, é da Nestlé. Eu quero aquele ali. Aí você compra. Quando você for olhar, aquela empresa é da Nestlé. Então, a Nestlé é dona de inúmeras empresas. Ela domina tudo isso. Aí vamos para o meio de comunicação. Aí você entra, por exemplo, na Globo. Vai olhar quantas empresas a Globo tem. Inúmeras. Inúmeras. Vai olhar a CNN, que é dito que é a maior empresa de jornalismo do mundo, né? Tem aqui no Brasil. Então, elas dominam. Você não tem para onde correr. Então, você tem que ter muito equilíbrio para você saber a verdade. E não se deixar levar por esses meios de comunicação. Porque o que Emmanuel vem trazendo para cá, ele traz uma questão da comunicação, dos grandes meios de comunicação, que se tornaram, né, como ele diz aqui, jornais integrados das doutrinas mais absurdas. Falsa educação pelo rádio, olha a internet, que vem complicar sobremaneira a situação, os livros de guerra, a literatura bélica, inflamada de demagogia, de estandartes, símbolos, bandeiras, incentivando a separatividade. Então, ele vai mostrar para a gente que os meios de comunicação, a imprensa, ele vai dizer, a imprensa manietada pelas medidas draconianas não pode criar o cooperativismo intelectual. Lembra que nós estudamos sexta-feira sobre cooperativismo? A troca. A imprensa manietada por essas medidas draconianas, elas não podem mais criar o cooperativismo intelectual das classes das administrações, obrigada a viver a paz de absoluta união com os programas de governo. Os grandes pensadores não podem produzir expressões de pensamento livre. Então, isso começa durante a Primeira Guerra Mundial e segue até hoje. Nós temos isso até hoje. Como nós podemos como podemos mudar isso? E ele encerrou aqui dizendo, o porvir
há de falar aos pósteros dessas calamidades dolorosas. O mundo chegou a uma fase evolutiva em que é preciso enfrentar a questão da fraternidade humana para resolvê-la com a justiça. Não adianta mais você ficar achando que uma empresa de comunicação vai te trazer essa verdade livre, independente. Ela não vai trazer. Ela não vai trazer. Então, você tem que trabalhar essa questão dessa fraternidade, como nós estamos fazendo o estudo da sexta-feira. Então, não é fácil, porque os meios de comunicação fazem a cabeça das pessoas, não fazem? Elas fazem a cabeça das pessoas. Elas levam as pessoas a cometerem os maiores absurdos e a defender as coisas mais absurdas. E as pessoas aplaudem, tomam partido, não param para analisar o que está sendo proposto. Elas não param para analisar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para saber o que a gente está absorvendo. Que posição nós estamos tomando? Se você olhar nesses últimos 5, 6 anos aqui no Brasil, quantas coisas absurdas foram levadas a efeito? Quantas coisas absurdas? O que eu considero a pior delas, e que nenhum de nós parou para raciocinar, foi a campanha anti-vacina. Eu considero a pior delas. Porque nós tivemos meios de comunicação defendendo a antivacina. Quando todos nós sabemos que a vacina é uma forma de salvar vidas. Porque as pessoas ainda têm aquela ideia ignorante que vacina é para curar. Vacina nunca foi feita para curar a doença, e sim para fortalecer o seu organismo, deixar você em condições de resistir ao vírus. Vai evitar que você tenha doença? Não. É igual a vacina do sarampo. A criança não toma vacina contra o sarampo? Toma. Toda criança que toma vacina não pega sarampo? Pega. Só que o sarampo vem o quê? Fraquinho. Bem mais fraco que na minha época, não tinha essa vacina de sarampo. Eu quase morri de sarampo. Eu tive sarampo com 7 anos. Eu quase morri de sarampo. Porque não tinha vacina, o que a mãe dava. Era botar fita vermelha no pescoço e chá de sabugueiro. Era isso. Na minha época era assim. Chá de sabugueiro e a simpatia de uma fita vermelha no pescoço, que eu não sei nem porquê. Eu peguei sarampo. Caramba. E quando o sarampo estava acabando, eu peguei uma chuva. O sarampo voltou, eu quase morri de sarampo. Hoje, a criança toma vacina, pega sarampo, pega, mas é aquele sarampinho, ó. E a gente sabe o quanto sarampo é perigoso. Ele mata. De repente, todos nós tomávamos vacina na infância, não é? Lembra da pistola da escola? Que ela não ia. Todo mundo tomava essa vacina. De repente, surge uma campanha anti-vacina. Vacina da paralisia infantil, pessoas pararam de dar. Pararam de dar. Está voltando de forma forte a paralisia infantil. Pararam de dar vacina de sarampo, aumentou. E outras doenças que estavam praticamente erradicadas. Porque as pessoas passaram a acreditar que a vacina ela faz mal. As pessoas não pararam para pensar, essa vacina de Covid foi feita muito rápido. Claro que foi feito rápido, porque ela não começou do zero. Já existiam várias vacinas de Covid prontas. Não tinha para esse vírus, mas já tinha outras vacinas de Covid prontas. O que se pegou? Pegou. Qual é a mais atual, já pronta? É essa.
Vamos trabalhar essa daqui. Por isso foi rápido. Se tivesse que começar da primeira, levaria 3, 4, 10 anos. Mas não, já existiam várias vacinas de Covid pronta, porque o Covid já existe há muito tempo. Muito tempo. Então, já tinham várias vacinas. Pegou-se uma vacina, que já estava pronta, e se trabalhou em cima dela. As pessoas não sabem disso. E diz, uma vacina que foi preparada em 8 meses. Claro, a base já estava pronta. Era só trabalhar em cima dela. Ah, a vacina vai fazer causar. Ó, Rio de Janeiro, o número de pessoas contaminadas com Covid aumentou. Eu vi no jornal essa semana. Aumentou assustadoramente. Por quê? Porque muitas pessoas não estão continuando a se vacinar. Acharam que acabou. Deu no jornal lá. Aumentou o número de pessoas contaminadas pela Covid. Porque nós precisamos continuar nos vacinando. Todo ano. Até que o corpo possa se tornar forte o suficiente. E assim o baile continua. Mas nós vemos, de repente, alguns meios de comunicação irem para a televisão publicarem que a vacina é nociva. E pegar remédios que não tinham nada a ver, mandando as pessoas tomarem. E muitas das pessoas tiveram que fazer até transplante de fígado por causa disso. Então, Rose, a questão da ética e a verdade nos meios de comunicação é uma coisa muito... relativo. Né? Porque eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer publicidade e propaganda. Não, anterior a isso, eu fui fazer um curso de desenho de publicidade e propaganda no Senac. Eu comecei o desenho básico, depois fiz publicidade e propaganda 1. Quando eu fui fazer publicidade e propaganda 2, no final, antes de recebermos o certificado, o professor perguntou: qual é o seu compromisso com a verdade? Se você tiver que fazer a propaganda de um produto e aquele produto não é aquilo que você está dizendo, você vai continuar, vai fazer a propaganda ou não? Se o produto que você teria que fazer a propaganda, aquilo não era verdade. Aí eu falei assim, não é verdade. Aí ele falou assim, então pode procurar outro estudo para fazer, não faça propaganda. Publicidade e propaganda. Filha, quando ela entrou na faculdade, a Carolina, ela foi fazer jornalismo. Ela estudou 3 meses. Depois do 3º mês, ela falou, mãe, eu vou sair. Eu disse, por quê? Porque os professores nos ensinam a mentir. Não tem ética. O importante é dar notícia. Se ela é verdadeira ou não, é relativo. E não é o que a gente vê. Você solta uma notícia contra uma pessoa, arrebenta. Depois, vem e diz assim, não era bem isso. A nota de reparação, já reparou? Ela nunca é do tamanho daquela que leva à destruição. Nunca. Outra coisa também que aconteceu, aí eu fui fazer a faculdade de publicidade e propaganda. Aí a faculdade que eu escolhi não tinha, então eu fui fazer jornalismo. Quando cheguei no jornalismo, me deparo com a mesma questão. Aí eu falei, pronto, não tem jeito. Eu tenho que aprender a escolher melhor, né? Aí fui para letras. É tudo relativo. É isso que Emmanuel trouxe para a gente, que esse texto trouxe para a gente, e o que a gente vê hoje. Então, nós temos uma responsabilidade com a verdade. Com a verdade. E a gente vê, através desse texto aí que você colocou, que o objetivo maior é manipular a consciência, né? Você vê aquela frase de Hitler, quando ele fala que a intelectualidade do povo é pequena, mas a capacidade de esquecer é imensa? E é isso mesmo, ele fala isso.
Hoje, eu não sei se vocês já viram ICL, já estaram falando no ICL, Não, não. Instituto Conhecimento Liberta, é um canal com notícias. É vinculado pelo YouTube e canais abertos independentes. E aí é Eduardo Moreira, um cara que era do mercado e que o cara mudou a ideia dele, é excepcional, é muito legal. E Depois aí manda o link você para a gente. e aí você vê que é uma informação, é um jornalismo independente. Muitos jornalistas que estão saindo dos grandes veículos estão indo trabalhar no ICL, entendeu? É porque até para alguns Porque o que jornalistas. mantém eles não é propaganda. Eles começaram a oferecer vários cursos de todas as áreas. E as pessoas, para participarem fazerem os cursos, pagam por mês. E esse valor que todas as pessoas contribuem é que mantém toda a rede do ICL, entendeu? É interessante. Depois manda para a gente o link. Então, a gente começa a perceber que a gente precisa observar mais, ter um discernimento maior, e aí é que entra o Evangelho de Jesus. Entendeu? Você tem sempre o parâmetro do Evangelho. Isso, dentro do Evangelho de Jesus, é aceito? Se não é aceito, mesmo que você tenha um prejuízo, você não pode se. Foi o caso que a Denise falou da propaganda. Você tem o seu produto, você descobre que o produto não é bom. Você vai continuar divulgando esse produto por causa do poder financeiro ou não? O dinheiro pesa. Mesmo que eu tenha que ir contra a ética, o que eu sei da verdade, eu vou continuar porque eu não quero perder o meu emprego. E é isso aí que Emmanuel está trazendo para a gente. Esse era aquele mundo, né? Que não mudou muito, né? Não mudou muito, a gente vê dentro desse ponto de vista. Então, gente, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião, nosso estudo. Esses capítulos do Emmanuel tem sido bastante interessante, e a gente vem analisando essa civilização. Às vezes uma coisa é um pouquinho complicada, o texto tem umas coisas um pouquinho complicadas, mas a gente analisando, a gente vai entendendo melhor, né? E como nós vimos o grande propagandista, né? O que ele diz ali no texto dele é a verdade pura, né? Como foi usado isso para manipular as pessoas. E muitas vezes, até hoje, as pessoas estão sendo manipuladas por essas ideias malucas, né? Então, nós vamos encerrar agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que ele nos dá de podermos conversar sobre esses temas tão atuais que Emmanuel nos trouxe lá na década de 30, mas que continuam tão atuais nos dias de hoje. E nos alerta, né, para que a gente possa sempre ter o Evangelho como nossa bússola, porque aí nós nunca nos desviaremos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre.